Participar das decisões da Câmara Municipal. Tô dentro. Acompanhar de perto o trabalho dos vereadores. Tô dentro. Fazer uma São Paulo mais próspera e humana. Tô dentro. Os canais de comunicação da Câmara estão abertos para você exercer sua cidadania, sempre de um jeito democrático e acessível a todos. Acompanhe. Opine. Participe das decisões. Câmara Municipal de São Paulo. Olá, eu sou Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas de São Paulo, e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma coisa muito séria. É sobre ética. O que significa ética? Ética é o comportamento moral do homem em sociedade. Os homens, os seres humanos, eles são animais sociais. Eles vivem agregados. A imagem do homem só é excepcional. Na história, por exemplo, nós temos a figura de literatice, né? Uma aventura literária de Robinson Crusoe, que normalmente os brasileiros falam Robinson Crusoe, e é uma viagem de alguém que é náufrago, fica sozinho numa ilha e tem de viver na solidão compulsoriamente. Não foi uma escolha dele. Mas isso durou pouco, porque de repente chega à ilha onde o Robinson estava, um índio que ele chamou de sexta-feira, porque ele fazia uma cronologia própria para não perder a noção dos dias em que ele estava isolado. Mas esse fenômeno da solidão é um fenômeno excepcional, raro. A regra é que as pessoas se congreguem. E quando elas se unem, elas passam a ter hábitos, condutas, costumes que permitam uma convivência pacífica, harmônica. Nós sabemos que nem sempre é assim. Um dos remédios que a filosofia oferece para que não haja conflitos, para que não haja controvérsias, contendas entre as pessoas, é essa nossa chamada ética. A ética é a matéria-prima de que o Brasil mais se ressente hoje. Nós somos um país riquíssimo, um país de múltiplas possibilidades. A potencialidade total do país ainda não foi explorada. Por quê? Nós temos terras raras, nós temos a maior biodiversidade do planeta, ainda temos água doce em abundância, mas o que é que nos falta? Ética. Falta ética em todos os setores. Vamos lembrar que antigamente, não tão antigamente, mas há algumas décadas, nós tínhamos uma educação que começava dentro do lar. A primeira mestra é a mãe. Nós chamamos cada mãe de responsável pelo currículo oculto. O que é esse currículo oculto? O currículo escancarado, o currículo oficial, é aquele que consta dos estatutos das escolas, da legislação, dos regimentos internos dos estabelecimentos de ensino. Mas há um currículo oculto, talvez muito mais importante. É aquele que ficava a cargo das mães. As mães é que ensinavam as palavras mágicas aos seus filhos. Quais são essas palavras mágicas? Bom dia, boa tarde, até logo, com licença, perdão. Essas expressões são mágicas porque elas neutralizam qualquer ruído, qualquer
raio de desentendimento que possa surgir entre as pessoas. Hoje, aparentemente, essas mães deixaram de ensinar os seus filhos e é explicável a mudança de hábitos, já que a revolução feminina, que o professor Miguel Reale chamava a maior revolução do século XX, fez com que as mulheres ganhassem um mercado de trabalho, fossem à luta, disputassem espaços com os homens, mas não ficou, em regra, alguém para substituir a primeira educadora, aquela responsável pelo currículo oculto. Então, isso explica que haja muita gente de novas gerações que não fala bom dia, que não fala boa tarde, que não pede licença, que não pede desculpa. Então, nós vamos fazendo com que o convívio se embruteça, com que haja pouca polidez, e isso é um sinal de declínio da civilidade, não é? O que é civilidade? É a fórmula de convívio no habitat natural dos humanos, que é a cidade, não é? Hoje, 90% da população vive em zona urbana. Portanto, nós temos de pensar nas cidades como o foco de atuação para quem queira restaurar a ética no convívio entre os racionais. Quando falta a ética, ou seja, começa uma espécie de insensibilidade ou até grosseria no relacionamento, isso é sinal de que as coisas podem se agravar. Aristóteles dizia que virtude é um hábito, não é um dom, não é um talento com o qual as pessoas já nasçam. Ninguém nasce virtuoso. Torna-se virtuoso aquele que pratica um ato bom por dia. Então, você ser delicado, generoso, polido, cordial, ter compaixão do seu próximo, tratar bem qualquer ser vivo, ou seja, isso inclui os animais, isso inclui os vegetais. Nós vemos na nossa cidade, que é a maior cidade do Brasil, um vandalismo contra as árvores, contra os jardins. Nós vemos pessoas atirando pedras em cachorro, pessoas chutando gatos, não é? Isso é uma prova de embrutecimento da sociedade. Então nós precisamos começar a prática da virtude através de pequenas coisas. Então a regra da polidez, a regra da lhaneza, da cordialidade é uma regra importante, porque quando nós começamos a tratar o nosso semelhante como realmente um próximo, né? De acordo com aquela parábola dos evangelhos, né? Quem é o seu próximo, né? Vocês se lembram disso? Uma pessoa estava viajando e foi assaltada, né? Os ladrões levaram todos os seus pertences, ainda espancaram a vítima, deixaram-na à margem da estrada, e muitas pessoas passavam por lá, algumas lamentavam, coitado, veja o que aconteceu, né? Mas quem foi que socorreu? Foi exatamente alguém que, à época de Cristo, não era considerado alguém digno de respeito, de afeição. Era um samaritano. O habitante da Samaria não era alguém da predileção dos judeus. E aí Jesus conta essa parábola para mostrar quem é o próximo. O próximo não é o igual, não é aquele que está no seu meio social,
não é aquele que tem a mesma educação, a mesma formação educacional ou profissional, né? Pode ser alguém que esteja naquilo que você considera um nível inferior, mas é aquele que se condói em relação ao semelhante, né? Esse é o próximo, é aquele que sabe se colocar no lugar do outro, que sabe compreender a dor alheia, porque não há pessoa neste mundo que possa atravessar essa peregrinação que dura algumas décadas, não mais, sem sofrer, sem ter decepções, frustrações, doenças, incompreensões, problemas financeiros, problemas familiares, problemas de convivência. Então, a existência de problemas, ela acompanha a trajetória humana. Ninguém foge dos problemas, não é? Nós temos de saber enfrentá-los. Saber que a vida é uma peregrinação terrestre, terrena, e que um dia terá termo, porque todos nós somos perseguidos por aquela que é a mais democrática das ocorrências, a chamada morte. E nem sempre nós estamos preparados para a morte, né? Eu cometi uma espécie de insensatez, escrevi um livro sobre a morte, né? Chamei de Pronto para Partir, perguntando: você está pronto para partir? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós a cada dia, né? Agradecer o dia em que nós acordamos, que nós vemos a luz do sol, que nós enxergamos, que nós caminhamos, que nós nos alimentamos, que nós convivemos, mas nós sabemos que isso um dia terá termo e nós precisamos estar preparados. E uma forma de se preparar para esse encontro inevitável com a ceifadeira, né? Aquela que leva a vida para um outro plano, e feliz daquele que tem alguma crença, porque sabe que isto é passagem transitória e que nós somos destinados a um futuro que é um mistério, ninguém volta para dizer o que é, mas que nós temos um limite de permanência nesta terra. E se nós temos esse limite, para alguns esse limite pode chegar a 10 décadas, né? Quando se comemora um centenário, as pessoas celebram, porque não é normal, é raro que alguém tenha 100 anos, aí é um motivo de celebração. Mas quantas são as mortes de jovens, mortes de crianças, mortes de pessoas que poderiam permanecer conosco muito tempo mais? Então a ética, ela deve começar com as pequenas coisas, ela deve começar com aquelas palavrinhas mágicas que eu falei. Por favor, com licença, muito obrigado, perdão, desculpe. Com gestos de delicadeza, como por exemplo, oferecer o assento no metrô, no ônibus, por uma pessoa mais idosa. Ajudar as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Ser gentil, um sorriso, nada custa um sorriso, mas faz o dia mais bonito para a pessoa que o recebe. Eu tenho uma narrativa que é real, ocorreu, de um suicida. O suicídio é um mistério, porque o instinto de autopreservação é tão forte que nós procuramos nos agarrar à vida, seja como for, qualquer forma de vida, ainda que dolorosa, ainda que com enfermidades, com limitações. Em regra, as pessoas escolhem viver. Eu prefiro viver, eu não quero sair, eu não quero partir. Ali, respondendo a pergunta do meu livro, eu mesmo terminei dizendo: não estou pronto para partir, estou tentando me preparar. Todo dia eu penso, mas não estou pronto para partir. Enquanto Deus permitir que eu fique aqui, eu fico.
Mas então o suicídio é um mistério. E, infelizmente, nós temos muitos jovens que praticam o suicídio, que fogem da vida, que vencem o instinto de autopreservação, que é tão forte, tão intenso, que faz com que aquele que está caindo numa correnteza tente se agarrar em algum galho, alguma coisa, para poder se salvar. E isso pode ser até figurado, né? Nós enfrentamos os problemas, queremos fazer com que eles se amenizem ou desapareçam para não partir desta existência terrena, mas muitos jovens escolhem o suicídio. E um jovem que entendeu que a sua vida não valia mais a pena ser vivida, ele partiu para o lugar onde ele ia se atirar de uma grande altura, mas deixou uma cartinha, dizendo: se eu encontrar, eu vou me matar, mas se eu encontrar no meu caminho alguém que me dê um sorriso, alguém que me dê um abraço, eu desisto do suicídio. E ele praticou o suicídio. Ou seja, quando se encontrou a sua cartinha, concluiu-se que ele não encontrou ninguém que lhe desse um sorriso durante a sua caminhada. Não é triste isso, numa cidade como a nossa, que tem quase 13 milhões de pessoas, que as pessoas às vezes se esbarrem, que as pessoas usem elevadores coletivos, cada qual com o seu celular, sem olhar para o outro, sem sorrir para o outro, né? Então, o embrutecimento é um sinal de empobrecimento da civilização. Então, nós temos de começar a pensar em ética através das pequeníssimas coisas, dos pequenos gestos, dessas coisas que parecem insignificantes, mas que podem ter uma grande consequência para quem está ali carregando um fardo pesado, uma infelicidade, uma decepção, uma derrota, uma incompreensão. E se ele encontra uma mão amiga, um ombro amigo, ele vai encontrar também motivos para perseverar nessa caminhada terrena, né? Depois é óbvio que seria interessante nós estudarmos ética com os grandes pensadores, né? Com Aristóteles, que eu já citei, que dizia que a virtude é um hábito, você praticando todos os dias um ato virtuoso, mesmo que você não queira, mesmo que seja inconscientemente, você vai se tornar uma pessoa virtuosa. Ao mesmo tempo, se você transige com alguma coisa má, você tem um comportamento, uma conduta que não seria a ideal. Por exemplo, jogar o lixo na rua, ou jogar pela janela do carro, ou jogar no córrego, ou jogar na sarjeta, que depois a água da chuva leva para o bueiro, vai causar enchente, vai causar males imensos, principalmente para os mais vulneráveis. Se você acha que isso é pouca coisa, o que significa isso? Você, de repente, está praticando outras coisas. Você vai praticando infrações administrativas. O que é ultrapassar o semáforo vermelho? Não tem ninguém olhando. O que faz? Por que eu não posso levar alguma coisa de uma casa comercial, esconder no bolso, já que ninguém está olhando, né? Então você começa uma trajetória extremamente perigosa, porque no momento em que você transige com uma pequeníssima falha, você está abrindo uma porteira enorme que pode chegar a um grande malefício, uma grande infração, ou seja, aquele que começa com pequenas coisas vai numa trajetória perigosa até se tornar um delinquente, até infringir a mais dura, a mais sólida, a mais consistente, a mais grave das infrações, que é a prática de um crime, de um delito, né? Então isso tudo mostra que a ética é importante, né? A ciência do comportamento moral do homem em sociedade.
Se você estudar Aristóteles, você vai ver que ele escreveu um livro para seu filho se chamava Nicômaco, e ele escreveu Ética para Nicômaco. Há uma ética também platônica, Platão, né, que escreveu a República, que foi um homem muito sábio, educador de muitos pensadores, um filósofo ainda hoje muito citado. Ele tinha uma escola no Jardim de Academos, e daí vem essa palavra academia. Nós falamos em academia como a universidade, é um sinônimo. Mas por quê? Por causa do Jardim de Academos, o Jardim de Platão, onde Platão ensinava, né? Nós temos inúmeros éticos na nossa história. A leitura de qualquer um deles ajuda. Nem sempre são autores simples, né? Eles são complexos, eles têm uma linguagem de época, mas nós ganhamos sempre se lermos Santo Agostinho, né? As suas confissões, se nós lermos Tomás de Aquino, que é o pai do tomismo. O seu pensamento era um pensamento tão denso, tão consistente, que virou uma escola filosófica, o tomismo. Ele é o pai do direito natural. Então, nós precisamos pensar que o Brasil precisa de ética em todas as faixas etárias, em todos os níveis sociais, em todos os setores, em todos os segmentos. A ética só torna a vida de cada um mais bonita, mais feliz, mais tranquila. Aquele que não faz nada de errado, ele pode dormir com tranquilidade, ele tem a consciência límpida. E nós precisamos pensar em ética este ano, principalmente, para escolher candidatos éticos para o parlamento, para os executivos estaduais e federal. Nós precisamos de deputados éticos, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Nós precisamos de senadores éticos. Nós não podemos votar por simpatia ou por qualquer outra inclinação. Vamos fazer das eleições de 2026 uma eleição ética. Nós vamos trazer um novo sinal de esperança para que o Brasil que nós temos se aproxime um pouquinho mais do Brasil com que sonhamos.